Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla e aqui nesse canal eu compartilho um pouquinho das minhas leituras. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou apresentar para vocês o que eu vou ler com os meus alunos neste ano todo. Eu vou falar do projeto do ano todo. O que nós iremos trabalhar com os alunos, quais livros nós escolhemos para ler. Então, na cidade onde eu trabalho aqui, é uma cidade pequena, né? Já falei para vocês que eu moro no sítio, então é uma cidade de interior. A minha biblioteca, a biblioteca da escola na qual eu trabalho, não é uma biblioteca assim muito recheada. Nós não temos muitos exemplares, nós não temos um bibliotecário para tomar conta. Quem faz os empréstimos muitas vezes são os próprios professores de língua portuguesa que controlam também a devolução dos livros. E nós temos poucos acervos em quantidade para poder fazer a leitura com todos os alunos. E não é uma prática ou uma possibilidade aqui onde eu trabalho de pedir aos pais que comprem as obras que a gente quer fazer a leitura com os alunos. Então, o primeiro desafio é ir à biblioteca, escolher algo que eles ainda não leram ou que não foi trabalhado nos anos anteriores com aquelas turmas e que nós tenhamos quantidade para poder fazer uma leitura bacana com a turma toda. Então, este ano eu estou com as turmas do nono ano, primeira série e terceira série do ensino médio. Com essas turmas, eu vou desenvolver no primeiro e no segundo trimestre um projeto denominado Leia Mulheres. Então, nós queremos trazer para os alunos a presença feminina na literatura, maior número de textos escritos por mulheres. Então, no primeiro trimestre, como os nossos alunos não são, em sua maioria, alunos leitores, que têm alguma resistência por ler, nós iremos começar com textos menores, poemas e contos, algumas crônicas também. Então, nós escolhemos três autoras, vamos dizer assim, para o carro-chefe do projeto, que são Clarice Lispector, Marina Colasanti e a Lígia Fagundes Telles. Então, algumas coisas eu já separei dessas autoras para trabalhar. Esta semana eu já trabalhei com as turmas do nono ano o texto A Moça Tecelã, que é da Marina Colasanti, e com a primeira série eu trabalhei o texto Entre a Espada e a Rosa, que também é da Marina Colasanti, e eles gostaram bastante. Foi um momento assim de leitura que foi bem, a troca foi muito bacana, então eu acredito que pode ser o caminho. Também trabalhei com eles o poema Amar, da Florbela Espanca. Eu queria fazer uma ligação de assuntos. A Moça Tecelã fala sobre um relacionamento, Entre a Espada e a Rosa também, e aí eu trouxe o poema da Florbela que traz um outro olhar sobre o relacionamento amoroso, sobre a questão do amar. E fluiu super bem, o feedback com os alunos foi excelente, então eu acredito que este é o caminho. No primeiro trimestre, então, eu vou trabalhar contos, crônicas e poesia. No segundo, nós vamos partir para um livro de literatura. E no terceiro, eu vou fazer algo diferente que já não vai estar relacionado ao projeto Leia Mulheres. Então, para o primeiro trimestre, alguns contos que nós iremos trabalhar, eu vou retirar aqui desse livro, do Seminário dos Ratos, que eu tenho da Lígia, mas também vou pegar de outros livros. Aqui eu separei para a gente já trabalhar com os alunos o conto As Formigas, o conto A Pomba Enamorada, deixa eu só ver, gente. A Pomba Enamorada ou Uma História de Amor e A Consulta. E o próprio Seminário dos Ratos. Então, esses são os contos que nós iremos tirar aqui desse livro. Da Clarice, eu vou pegar alguma coisa do livro A Legião Estrangeira. Aqui está aquele conto do ovo e da galinha, que é um conto que é bem legal para trabalhar com os alunos. Tem também Os Desastres de Sofia, que tem aqui, que é bem legal. E a outra é Uma Amizade Sincera. Mas eu também quero pegar algumas coisas daquele livro Felicidade Clandestina. O próprio conto Felicidade Clandestina é muito bom para trabalhar em sala. Eu já trabalhei com os alunos e funciona super bem. E esses contos, algumas vezes nós faremos a leitura em sala com os alunos. Em outros momentos, eles farão a leitura em casa e nós faremos a tertúlia na escola. A tertúlia seria uma conversa bem informal sobre a leitura. Eles levam o texto para casa, fazem a leitura, marcam, destacam trechos que
por algum motivo chamou a atenção deles, e aí depois a gente na sala faz uma inscrição, por exemplo, eu sou o mediador da tertúlia, então eu não posso dar opinião. Então o aluno, eu faço 10 inscrições, 10 alunos vão ler os trechos que marcaram e vão falar. Ao final de cada fala, os outros alunos podem complementar. Então, acaba virando um debate bem bacana, uma troca muito legal. Eles trazem coisa de casa, da família, dos avós, coisas que aconteceu com eles, dos vizinhos. Então, eles fazem ligações bem bacanas. E poesia, eu quero trazer para eles a Cecília Meirelles, Florbela Espanca e Adélia Prado. Então, essas são as poetisas que nós iremos trabalhar no primeiro trimestre. No segundo trimestre, nós vamos partir para os livros. Então, com o nono ano e a primeira série, eu vou usar o mesmo livro, porque, como eu falei, a minha biblioteca da escola tem uma quantidade de livros muito reduzida. Então, eu escolhi para trabalhar com eles O Menino que Comeu uma Biblioteca, que é da autora brasileira Letícia Wierzchowski, não sei, provavelmente estou falando errado. É a mesma autora da Casa das Sete Mulheres. Acho que está dando um pouquinho de reflexo, né? Aqui. E pelo que eu pesquisei, esse livro vai tratar de duas crianças, uma vivendo no Uruguai e a outra vivendo na Polônia, e relatando, elas vão ter de alguma forma contato, e a criança que vive na Polônia vai relatar para essa outra menina que vive no Uruguai o que está acontecendo durante a Segunda Guerra. O que também influenciou a escolha desse livro é porque na disciplina de história eles estudam as duas grandes guerras. Então, eu acho que seria interessante a gente ter uma ficção aqui que pudesse exemplificar também como que as coisas aconteceram, como que foi tudo para eles poderem entender. Então, a primeira série e o nono ano, a gente vai fazer a leitura deste livro. Nós recebemos do PNLD esse livro e vieram 35 exemplares. Então, dá para a gente conseguir fazer um trabalho onde cada aluno tem um livro, porque toda vez que eu vou ler com eles, a minha grande dificuldade é essa. Eu queria muito que eles tivessem o livro na mão, porque não tem condições de eu fazer uma leitura com uma turma de 27 alunos com 5 exemplares de livro, né? Então, eu só posso escolher livros que eu consigo dar na mão deles, para eles tocarem, pegar o objeto livro, sentir, poder levar para casa, ler um capítulo em casa, apresentar, né, suas ideias, suas impressões na escola. Então, eu queria realmente que eles sentissem o que é fazer uma leitura de verdade. Então, foi por isso que nós acabamos escolhendo o mesmo livro para duas turmas, por conta dessa limitação mesmo de exemplares. E com a terceira série, eu vou fazer a leitura do Frankenstein. Também a mesma coisa do outro livro, né? A escola recebeu 35 exemplares, a minha terceira série tem 27 alunos, então vai dar para fazer a leitura também de forma tranquila, eles vão poder levar para casa. Esses livros geralmente têm páginas brancas, porque são livros... Ai, caiu um marcador. São livros que são recebidos, né, nos programas, mas olha, tem ilustração, eu já apresentei a proposta para eles, eles ficaram bem empolgados, então eu acredito que vai ser um trabalho bom. A ideia é, após a leitura desses livros, né, eles vão fazer uma apresentação para a escola toda, farão uma sala, ambiente, onde eles falarão das autoras, do contexto da história, trarão ideias. O Frankenstein, eu quero fazer um trabalho com a professora de filosofia e sociologia, para a gente trabalhar a questão da ética na ciência, até onde a ciência poderia ir. Então, eu acho que vai dar para fazer um trabalho bem legal com a terceira série do ensino médio, eu acho que vai ser bem bacana. Então, a previsão é de que esses livros sejam lidos mais ou menos no segundo trimestre, começa no meio de maio, e concluir até agosto, tirando uma aula por semana para fazer a leitura, e às vezes eles leem um pouco em casa e trazem a leitura que eles fizeram para a sala para a gente poder debater. Então, esse seria o projetinho Leia Mulheres. Com a professora de História, ela pediu para a gente poder fazer um projeto juntos, só com os nonos e a terceira série. Como as aulas de História são apenas 2 por semana, ela não consegue fazer a leitura de um livro inteiro com os alunos. No nono ano ela tem 3 aulas, na terceira série apenas 2. Então ela pediu para
para eu ajudar de alguma forma. E eu super, né, topei, eu acho que vai ser um trabalho bem bacana. Então, no primeiro trimestre, com o nono ano, além dos contos das autoras que eu vou trabalhar, então eu vou fazer um projeto em conjunto com a professora de História e nós iremos ler Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Né? A escola fez a aquisição dos livros nesse exemplar aqui da Editora Príncipes, porque é muito acessível, é um livro que estava R$ 11,90, nós conseguimos adquirir, conseguimos comprar quantidade para que todos os alunos tenham um exemplar nas mãos. É um livro relativamente que não vai assustá-los, porque vocês sabem que aluno, quando não tem o hábito da leitura e você apresenta um livro muito volumoso, eles tendem a se retrair. Já apresentei também, levei esse exemplar para a sala, falei um pouquinho sobre a história, falei do projeto, e eles ficaram bem dispostos, bem empolgados. Eu acho que vai ser um trabalho bem bacana da gente fazer, e eu estou super empolgada de fazer essa leitura com eles também. Ainda mais junto com a professora de História, eu acredito que vai enriquecer muito mais. E com a terceira série, ela pediu para a gente fazer o trabalho com o livro Torturado. A escola tem também exemplares, nós temos acho que uns 30 exemplares na biblioteca, a turma tem 27 alunos, vai dar para fazer uma leitura bem bacana. Também já apresentei para eles, esse daqui eles já reclamaram, acharam que é um pouquinho grande, né? Mas a gente vai apresentando a história de uma forma que vai conquistando eles com o passar, né, do tempo. Já falei um pouquinho da história, e aí que eu já li Torturado, para mim vai ser, para trabalhar com eles vai ser uma releitura, assim como Vidas Secas. Acho importante a gente ler o livro antes de trabalhar com os alunos, porque a gente precisa saber do que aquilo se trata. Nenhum livro desses que eu vou trabalhar com os meninos, eu não fiz uma leitura prévia ou pesquisei sobre, porque a gente não pode levar as coisas assim sem ter certeza de que aquilo é apropriado para aquela faixa etária. Então, terceira série, faremos a leitura de Torturado. Depois eu conto para vocês como é que foi. A minha terceira série é muito eles são alunos muito interessantes, gente. As turmas são muito boas que eu peguei este ano. Então, eu estou bem empolgada e vou tentar passar um pouco da minha empolgação para eles e ver se a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Eu acredito que vai dar certo. No terceiro trimestre, eu quero fazer com eles um trabalho apenas com contos de terror e horror, pegando ali, porque o terceiro trimestre aqui começa no final de setembro. Então, eu queria pegar setembro, outubro e novembro, porque dezembro já não adianta fazer muita coisa, porque é aquele final de ano, aquela correria, quem já passou direto muitas vezes nem vem para a escola. Então, eu quero pegar aquele finalzinho de setembro, outubro e novembro e fazer leitura com eles de contos de terror. Mas, assim, góticos clássicos, né? Então, lá na escola, eu encontrei na biblioteca esse livro aqui, ó, Sombras no Abismo, que também é um livro que a gente recebeu em quantidade. E aí eu dei uma folheada, são vários contos, bem curtinhos, e são contos, assim, de terror, horror, mas nada muito pesado, coisa bem tranquila. E também eu vou fazer a leitura com o nono ano e a primeira série. Então, a gente vai fazer a leitura deste livrinho de contos fininho, ali nos últimos meses do ano. Com a terceira série, eu quero fazer com os contos do Edgar Allan Poe, com os contos extraordinários. Aí eles já são, né, são a turma de saída, eles já têm uma capacidade de interpretação um pouco melhor, e eu acredito que esses contos do Poe, para eles, irão funcionar de uma forma mais bacana. É uma turma que também tem Enem, faz PAEBs, né, que é uma avaliação aqui do Estado do Espírito Santo. Então, é uma turma que fica muito sobrecarregada no final do ano. Então, eu quero que no final do ano a gente trabalhe textos curtos, menores, justamente para não sobrecarregar ainda mais ou não colocar uma carga ainda maior em cima dos alunos. E é isso, gente. Esses são os livros que eu vou ler com os meus alunos esse ano. Conforme as coisas forem acontecendo, eu conto para vocês se deu certo, se eles engajaram, se a gente conseguiu fazer trabalhos bacanas. E aí a gente vai se falando e eu vou passando para vocês, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.